Você já deve ter ouvido falar que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas por que nós afirmamos que a Bíblia é a palavra de Deus? Eu creio que o fato de muitos cristãos hoje não darem tanta importância à Bíblia ou à palavra de Deus é porque eles não compreendem o significado de o que é a Bíblia ou o que significa ela ser a palavra de Deus. E como isso pode transformar a nossa maneira de enxergar a própria palavra de Deus. Então fique nesse vídeo até o final que eu tenho certeza que ele vai edificar um pouco a sua vida. Nós sabemos hoje que nós vivemos um momento no cristianismo onde cada vez mais tem aumentado o número de cristãos, ao mesmo tempo que nunca se ouve tanto analfabetismo bíblico quanto nos dias de hoje. Isso porque os cristãos não têm compreendido o que é a palavra de Deus, o que é a Bíblia e como que ela transforma a nossa vida e como deve ser a relação do cristão com a palavra de Deus. O fato é que nós bem sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus, mas uma pergunta que nós temos que fazer é: por que a Bíblia é a palavra de Deus? Em 2 Timóteo, capítulo 3:16, a Bíblia diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Uma afirmação que o apóstolo Paulo faz aqui é que toda a Escritura é inspirada por Deus. E essa expressão inspirada por Deus é um termo que aparece só aqui no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, no versículo 16. Não é no sentido como nós entendemos aqui que inspirar, né? No sentido que Deus ele aspirou o ar, e não é nesse sentido. Mas é no sentido que ele soprou. Mas é no sentido que ele soprou a palavra. Não que ele aspirou, mas que ele soprou. Assim sendo, é como se Deus tivesse soprado cada palavra das Escrituras e movido os homens na hora da sua escrita. Sendo assim, nós podemos falar que a Bíblia é a palavra de Deus porque Deus soprou cada palavra contida nas Escrituras. Nós podemos até fazer um paralelo aqui quando Jesus ele é tentado, lá em Mateus capítulo 4, né? Quando o diabo tenta tentar Jesus e ele fala para Jesus: olha, transforme essa pedra em pão. E aí Jesus diz o seguinte: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nesse sentido, a palavra de Deus é aquela que sai da boca de Deus. Ele soprou essas palavras. É por isso que nós falamos que a Bíblia é a palavra de Deus, porque ela é inspirada por Deus, ela foi soprada por Deus. Em 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 20 e 21, a palavra de Deus diz assim: ó, antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos ou movidos pelo Espírito Santo. Então, por que a Bíblia é a palavra de Deus? Porque Deus, por meio do seu Espírito, moveu os homens no momento da escrita. É por isso que a Bíblia ela é infalível e inerrante. Termos que nós vamos abordar em outro vídeo. Os homens que a escreveram não são infalíveis ou inerrantes, mas Deus, por meio do seu Espírito, no momento da escrita daquele livro, Deus moveu os apóstolos e os profetas para escreverem a palavra que foi soprada por Deus. Não que Deus ditou cada palavra ou Deus foi soprando no ouvido. De fato, nós vemos no Antigo Testamento, por exemplo, Deus de fato falando: escreva isso, escreva aquilo, diga isso. Mas nem toda a Escritura ela foi ditada por Deus palavra por palavra, mas Deus moveu os apóstolos e os profetas no momento da escrita. Por isso, cada palavra da palavra de Deus é movida por Deus ou soprada por Deus, inspirada por Deus. Mas como pode então os homens, sendo imperfeitos e falhos, produzirem algo que é infalível e inerrante? Isso é porque, como nós já lemos, eles foram movidos pelo Espírito Santo. Não que Deus ditou, mas Deus permitiu que cada livro que foi escrito trouxesse a personalidade, a característica do seu autor, mas isso não impediu que cada palavra escrita ali foi inspirada e movida pelo próprio Deus. Então cada livro tem um estilo do seu autor, tem um estilo do seu escritor. Nós vemos Lucas, que era médico, escrevendo de uma forma. Pedro, que era pescador, escreveu de outra forma. João escreveu, Paulo escreveu de outra forma. Mas todos eles foram movidos pelo Espírito Santo no momento da escrita para registrar aquilo que Deus quis de forma milagrosa. E é por isso que, como nós lemos aqui em 2 Timóteo 3,16, que a Bíblia ela foi inspirada por Deus, é por isso que ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Ela é útil para todas essas coisas. Nós temos um testemunho interno da própria Bíblia, que ela é a palavra de Deus. Nós vemos isso pela sua própria capacidade de transformar as pessoas. As pessoas leem a Bíblia aqui no Brasil, elas são transformadas. Elas leem na China, são transformadas. Leem na Turquia, são transformadas. Leem no Japão, são transformadas. Isso porque o próprio testemunho interno da palavra de Deus faz com que nós percebamos
o poder e a capacidade que ela tem de transformar. Isto porque é a própria palavra de Deus. Warfield, ele disse algo interessante. Ele disse: a Bíblia é a palavra de Deus de tal maneira que quando a Bíblia fala, Deus fala. É por isso, meus irmãos, que eu gostaria de encorajar você a não mais tratar a Bíblia como se fosse apenas um livro qualquer. Ou se fosse aquele livro que você pega para ir até a igreja, no culto, depois guarda na sua estante. Ou, malemar, lê um versículozinho um dia de manhã, ver uma frasezinha que você gosta, aquele devocional bem, que manda para você, de vez em quando você vê. Não, nós precisamos tratar a Bíblia como de fato o que ela é. Ela é a palavra de Deus. Você quer ouvir Deus falar com você? Leia a sua palavra, porque a Bíblia é a revelação de Deus escrita. Nós somos o povo do livro. Nós não podemos ser cristãos e não ter intimidade com esse livro. Não há que se falar em conhecer a Deus, a não ser por outro meio que não. A sua palavra. Esse é o meio pelo qual Deus se revelou. A Bíblia é o meio pelo qual Deus revela a sua vontade a nós. E nós podemos agora conhecer como Deus se revelou na história. O que Deus quer que nós façamos, o que Deus não quer que nós façamos. Quem é Jesus? Chega de apenas ouvir falar sobre ele. Então você mesmo, ler aquilo que ele disse. E a partir daí ter um relacionamento pessoal com Jesus. Um relacionamento pessoal com o Espírito Santo. Um relacionamento pessoal com Deus Pai. Nesse vídeo eu gostaria de encorajar você. Quem sabe fazer um propósito com Deus. De fato entender que a Bíblia é muito mais do que um livro. Mesmo que talvez intelectualmente você saiba disso, ou você tenha essa informação, mas a partir de agora se relacionar de forma mais íntima com a palavra de Deus. De forma mais fervorosa. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você, porque a palavra de Deus é útil para a repreensão, para o ensino, para a correção, para a instrução na justiça. E é isso que Deus tem para mim e para você. Espero ter te encorajado esse vídeo a estudar, examinar a palavra de Deus. Até os próximos vídeos. Eu pretendo fazer uma série de vídeos a respeito da palavra de Deus, tratar de temas importantes, como talvez inspiração, foi o que nós falamos aqui, de forma rápida, breve. Vamos falar sobre inerrância, vamos falar sobre infalibilidade das Escrituras. Ela não falha e ela não contém erros. Deus abençoe, fique com Deus, curte esse vídeo, comenta aí embaixo e compartilhe esse vídeo que você vai nos ajudar a divulgar ainda mais a palavra de Deus. Valeu!